saga Prévia em Foco. Começa hoje a primeira das nossas 6 aulas, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para dominar os projetos de prevenção contra incêndio e começar a atuar nesse mercado tão lucrativo que ainda é desconhecido pela maioria dos profissionais. Eu tenho certeza que com tudo que eu vou te passar aqui nessas aulas, você já vai se sentir bem preparado para encarar qualquer desafio que vier aí pela frente no mercado da prevenção. Viver só de projetos de prevenção contra incêndio? É possível? É possível sim, e eu vivo disso e você também pode. É difícil? Não, não é difícil. Você só precisa seguir os passos corretos que eu vou te passar aqui nesse curso. Mas eu também preciso ser sincera em te dizer que você precisa se dedicar um pouquinho aí do outro lado. Porque a gente se inscreve em um curso e é uma delícia se inscrever, né? Ainda mais quando é um curso gratuito. Dá um pouco, né? Aquela sensação de só porque se inscreveu, já aprendeu, né? Eu acho que é tipo comprar um livro. Só porque comprou o livro, a gente já sente que absorveu alguma coisa. Ou então, academia, né? A gente paga, mesmo que a gente não vá, então você acha que emagrece de uma maneira muito mágica, né? Bom, brincadeiras à parte, sabemos que não é bem assim que funciona. Comprou um livro, se inscreveu na academia ou em um curso, tem que acompanhar e colocar em prática para ter resultado. Eu já elaborei vários cursos gratuitos antes e uma coisa que eu percebi é que existe uma espécie de funil. Começa aqui nas pessoas que se interessam pelo curso. Aí, dessas pessoas que se interessam, só algumas se inscrevem. Aí, desse pessoal aqui que se inscreveu, só uma parte começa a acompanhar de verdade. Desse pessoal que começou a acompanhar, só algumas vão ali até o final e você pode perceber pelas próprias visualizações da aula, que vão caindo a cada aula que passa. E dessas que chegam até o fim, só uma pequena parte começa a colocar em prática tudo que aprendeu. Mas é essa pequena parte que consegue ter os resultados de verdade. O que eu quero dizer é que não adianta você só se inscrever no curso ou só assistir uma ou 2 aulas e achar que vai sair pegando um monte de projeto fazendo sucesso por aí. Se você chegou até aqui, é porque já passou pelas 3 primeiras etapas do funil. Ou seja, já se interessou pelo curso, se inscreveu e agora está naquela parte de quem começou a acompanhar. E eu quero que você chegue lá na parte final do funil, de quem realmente consegue ter resultados. Então, por isso, eu separei algumas dicas aqui que eu tenho certeza que se você seguir certinho, você também vai conseguir ser um dos que chegaram lá. Primeiro de tudo, crie um compromisso. Não é só porque é online e gratuito que você vai ficar, quando der eu faço, né? Se você começar com esse pensamento, sinto muito, mas você já vai começar errado. Até porque eu vou tirar todas as aulas do ar às 10 horas da terça-feira, dia 13. E isso não é brincadeira e você pode anotar. As aulas vão ficar todas disponíveis somente até dia 13. Não assistiu? Infelizmente eu não tenho como abrir as sessões. E eu não vou abrir as sessões. Isso serve até como forma de garantir um comprometimento seu maior ainda. Então, se você não acompanhar certinho, vai acumular conteúdo e você não vai conseguir ver tudo até lá. Outra dica. Marca aí na sua agenda ou no seu despertador o horário de todas as aulas certinho. Deu o horário? Esquece o celular um pouco, fecha o Facebook, avisa a família, namorada, amigo, gato, o que for. Se desliga um pouco das coisas externas e foca aqui na aula. Não vai ficar deitado aí na sua cama, assistindo pelo celular, que você vai acabar se distraindo com alguma mensagem, notificação. Senta no computador e assiste, porque lá você consegue se concentrar muito melhor. Terceira dica, anote para lembrar. Aproveita essa vantagem da aula online para poder dar aquela paradinha e anotar alguma coisa. Não entendeu algo? Volta, pausa, escreve. Use as vantagens da aula online ao seu favor. E por último, ensine para aprender. Para ensinar algo para alguém, a gente tem que estar com aquele conhecimento muito claro na cabeça. Quando a gente ensina, nós mesmos acabamos aprendendo com aquilo. Então, compartilhe esse conhecimento com quem você acha que pode ter aí também um interesse. Então, convida seu amigo para acompanhar o curso também, discuta com ele sobre o que vocês aprenderam, enfim, ensine para aprender. É uma das melhores dicas que eu tenho para dar. Bom, antes da gente começar a aula, eu quero explicar para vocês por que da saga Prévia em Foco. Muita gente aí já pegou a referência, mas para quem ainda não pegou, o conceito por trás desse curso aqui é baseado no filme Jogos Vorazes. Mas por que eu escolhi esse tema, né? Por que Jogos Vorazes?
Porque, para quem ainda não assistiu o filme, ele se baseia basicamente em um desafio onde existem várias pessoas competindo entre si e somente uma pode sobreviver e ser declarada vencedora. Mas dois desafiantes decidem se unir e simular uma falsa parceria para burlar as regras do jogo e se tornarem os dois campeões. E hoje em dia é basicamente assim que funciona o nosso mercado, né? É quase como uma competição para ver quem é melhor e quem consegue sobressair em relação à concorrência. Mas da mesma forma que a união fez a força no filme, eu acredito muito que a área de prevenção de incêndio também pode funcionar assim. Até porque temos engenheiros, arquitetos, técnicos de segurança do trabalho, bombeiros e diversos outros profissionais envolvidos aqui que podem se ajudar muito. E é por isso que desde que eu tive o meu primeiro contato com essa área, há mais de 10 anos, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Né, Vanguela? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna Pereira. Eu sou formada em Engenharia Civil e Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é a UniOeste, para quem não conhece. E como eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu sempre gostei de me manter muito ocupada e constantemente estudando. Afinal, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E é por isso que, além das graduações, também tenho um MBA em Gestão de Obras, um mestrado pela UniOeste e, recentemente, eu comecei o meu doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Hoje, eu já tenho a minha própria empresa no ramo de prevenção contra incêndio e acredito tanto no poder que esse compartilhamento de conhecimentos entre os profissionais da nossa área tem que eu fundei o projeto Prev em Foco, que hoje já conta com 15 colaboradores. Minha equipe maravilhosa, topzeiras. O Prev em Foco é um canal online que distribui conteúdos gratuitos todos os dias, seja no Instagram, Facebook ou até aqui mesmo no YouTube. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita para se inscrever no botão vermelho aqui embaixo e deixar a sua curtida. Assim, você sempre vai receber as notificações de tudo que eu for postando por aqui, além de me ajudar muito a continuar produzindo novos conteúdos de graça para você, igualzinho esse curso aqui. Mas como que vai funcionar esse curso, Bruna? Bom, depois de passar um bom tempo planejando, juntamente com a minha equipe, eu decidi fazer esse curso que não só vai te preparar completamente para vencer o desafiador mercado que temos hoje em dia, como também vai te dar a oportunidade de receber vários materiais de grande valor. Tudo sem custo algum para você. Muito bom, né? Mais do que isso, você vai receber um certificado de participação de 12 horas e ainda ter a chance de concorrer em vários sorteios que eu vou realizar no decorrer do curso. Sim, é isso mesmo. Durante esse período do curso, eu vou estar sorteando uma calculadora Cássio versão 2020, um cofre de hidrante, que esse até eu queria, um ano de acesso à comunidade privada do Prev em Foco no Facebook, um curso de prevenção contra incêndio em edificações existentes, uma mentoria comigo e um livro do Telmo Brentano, mais uma vaga no meu treinamento completo. Mas assim, durante a aula eu explico melhor como que vão funcionar esses sorteios, né? O que eu posso te adiantar é que para conseguir receber os materiais das aulas, o certificado, participar de todos esses sorteios, você terá que estar dentro do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte ou saiu por algum motivo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você entrar novamente. Mas é só se você ainda não está em nenhum grupo, beleza? Porque assim, se você já tiver em algum, não precisa entrar de novo para não tirar a vaga de nenhum coleguinha e acabar sendo removido. E o que vai rolar na aula de hoje? Bom, eu ouço muita gente falando que fazer projeto de prevenção é difícil, que precisa investir em software, ferramenta e não sei o que, e ter um gato que te ajuda, né? Então, eu separei essa aula de hoje para fazer um projeto simplificado por inteiro de um edifício de 4 pavimentos com cerca de 900 metros quadrados, para você ver que pode ser muito mais simples do que imagina. Lembrando que tem apostila e resumo dessa aula para te ajudar a acompanhar melhor também. Tudo lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de exercícios do conteúdo que vimos na aula de hoje para você praticar. E eu estarei corrigindo eles junto com você na nossa aula ao vivo de amanhã. No final dessa aula, eu vou explicar certinho como que vai funcionar o exercício. Outra coisa muito importante sobre o certificado. Para conseguir emitir o seu, vão ser necessários alguns códigos que estarei explicando melhor
no decorrer da aula como consegui-los, beleza? E agora, antes de começarmos a aula, quero te propor um desafio para mostrarmos a união que nós aqui da prevenção temos. Recentemente, ultrapassamos a marca de 12 mil seguidores lá no perfil do Prev em Foco no Instagram. E não existe forma melhor de fazer um merchanzinho aí de graça para sua empresa ou até para você mesmo que quer aparecer lá nos meus stories, né? Então eu vou fazer uma pose da hora aqui e você tira um print ou uma foto e posta nos seus stories marcando o @PrevEmFoco e a hashtag Unidos pela Prev, que eu vou estar compartilhando as mais criativas lá no meu perfil, combinado? Então vamos lá, hein? Prepara aí, pausa o vídeo se precisar. E aí, tirou a nossa foto? Então, bora para a nossa primeira aula. Vamos começar a nossa aula então, pessoal? Bora lá. Antes de mais nada, eu acho que é super, super, super importante você se familiarizar aí com o site do Corpo de Bombeiros do seu estado, saber onde que encontra essas normas de prevenção contra incêndio. Eu acho isso muito importante para você conseguir acompanhar tudo que eu vou passar aqui para você, tá? Todas essas informações que tem aqui na aula são baseadas em normas. Eu tô trazendo aqui da maneira mais resumida e mais compacta possível para te mostrar que é sim possível você entender logo aqui na primeira aula como que se monta um projeto, tá? Então o que a gente vai tratar? Medidas importantes, passo a passo de projeto e algumas dicas do bem, dicas super do bem, beleza? Então, vamos começar. Algumas medidas importantes. Toda edificação que você for fazer projeto de incêndio irá precisar de iluminação de emergência, extintores, sinalização e saída de emergência. A gente chama essas 4 medidas das 4 medidas básicas da prevenção contra incêndio. Porque assim, precisou de projeto de incêndio, você vai precisar delas, tá? Independente do que for, você vai precisar delas, tá? Então, se o teu cliente te ligar e falar, eu preciso de um projeto de incêndio e tal, mas eu não sei o que vai no meu projeto. Você vai falar, cara, com certeza vai iluminação, extintor, sinalização e saída. Já passa uma credibilidade para o cliente, né? Muito bom isso. Mas, nada de passar orçamento por telefone, tá? Não façam isso. Eu tô dizendo para vocês falarem pro cara que com certeza vai isso, porque é o mais certo. Lógico que cada caso é um caso, tem algumas edificações que podem exigir aí algumas medidas adicionais, então por isso não passe orçamento por telefone, ok? E o que são essas medidas? Eu vou explicar de uma maneira bem rapidinha como que essas medidas se comportam, o que a gente usa nelas, né? E como que a gente dimensiona elas também, beleza? Vamos começar aqui pela iluminação de emergência. Iluminação. Para a gente ter a iluminação de emergência, ela é considerada aí a iluminação como tendo 2 fontes de alimentação, sempre, tá? Bateria, ou é bloco autônomo, ou então gerador da edificação, tá? A própria energia da edificação conta como uma dessas fontes de alimentação. Então, por isso que a gente tem aqueles bloquinhos de iluminação, tá? Que é esse aqui, ó. Esse bloquinho de iluminação, ele já vem com uma bateriazinha interna, tá? Então, ele vai garantir que acabou a energia da edificação, essa bateria vai funcionar e vai entrar em ação aí o bloquinho de iluminação. Ele serve, né, a iluminação de emergência serve para ajudar as pessoas a saírem da edificação no caso de um sinistro. Esse bloquinho aqui que eu mostrei para vocês, o bloquinho, ele tem que ter uma autonomia de pelo menos 1 hora de funcionamento. Distância máxima entre eles, 15 metros, tá? Não precisa sair colocando o bloquinho como se fosse uma pista de aeroporto, não, tá? A distância máxima é de 15 metros entre os pontos ali dos bloquinhos. É bem tranquilo de posicionar, não precisa sair entupindo de bloquinho por tudo, tá?
O iluminamento mínimo é de 3 lux em locais planos e 5 lux em desníveis, ou seja, em escada ou rampa, né? Tem algum desnível ali maior do que 19 centímetros, a gente já tem que pensar numa iluminação um pouquinho mais potente. Geralmente, esse mesmo bloquinho que eu mostrei aqui para vocês, ele já vai atender esse nível de iluminamento. Belezinha? Extintores. Principais tipos de extintores que nós temos. O extintor de água, o extintor de pó químico, o extintor de CO2, bem fácil de identificar por causa aqui, ó, desse bico dele. E também nós temos o extintor de pó ABC, ok? Esses são os principais tipos de extintores que a gente usa nas edificações de uma maneira geral. Eu, quando comecei a fazer projeto, eu não tinha noção do que era um extintor. Para mim, pegar esses 4 que estão aqui, ó, e falar, isso aqui é um extintor de água, esse aqui é um de pó, eu ia dizer, tá, mas é a mesma coisa. Aí eu aprendi o que era o extintor. Então eu tô aqui já para te ensinar, ó, você já vai começar melhor do que eu comecei. Isso aqui são tipos de extintores. Aqui nós temos o de água, né? Que ele não vai servir para combater incêndio em equipamento elétrico, por exemplo. Ele é mais para combustível sólido, tipo madeira, papel, essas coisas, tá? Aqui nós temos o de pó químico, que ele combate incêndio da classe B e C, tá? Seria mais aí combustíveis inflamáveis, equipamento elétrico, essas coisas é para que serve esse extintor de pó químico. CO2, que está aqui, super indicado para equipamento eletrônico, tá? Inclusive servidores de grandes empresas acabam utilizando o CO2 ou outros sistemas. E o pó ABC é o que eu chamo de pau para toda obra. Geralmente o pó ABC ele é muito utilizado em edificações pequenas, que só vai precisar aí dos 2 extintores, que é a quantidade mínima de extintores. A gente acaba utilizando aí só o pó ABC, que é esse cara aqui, que ele cobre essas 3 classes extintoras. Que a obrigação, quando a gente faz o dimensionamento de extintores, é essa. É você colocar no mínimo 2 unidades de extintores, né? 2 extintores que vão cobrir essas 3 classes extintoras. Então, você pode ter um desse e um desse, né? Como quantidade mínima. Vai cobrir classe A e esse aqui vai cobrir classe B e C. Ou você pode ter 2 ABC, por exemplo. É uma das configurações possíveis, tá? E como que a gente dimensiona esses caras aqui? Pelo risco e distância máxima de caminhamento. Tem uma tabelinha na norma de extintores que fala, né, que cada um desses extintores que estavam aqui agora mesmo, eles vão cobrir um certo raio, né, uma distância de caminhamento. De uma maneira bem simplificada, a gente pode pegar e dar um raio nele e ver qual que seria aí a área de cobertura. Se for uma edificação que é um pouco mais aí labirintosa, você faz pela distância de caminhamento, lógico, que fica um pouco mais refinado o teu dimensionamento. O risco. A gente tem que, para risco leve, a distância, aí, né, o raio de um extintor, ele equivale a 25 metros. Para risco moderado, esse raio equivale a 20 metros. E para risco elevado, 15 metros. Beleza? Então, isso quer dizer que no risco elevado, como a área de um extintor é bem menor do que no risco leve, você vai precisar de uma quantidade maior de extintores, dependendo do tamanho da sua edificação. Beleza? E sobre sinalização de emergência, o que é isso? Sinalização são aquelas plaquinhas que a gente tem na edificação. E eu gosto de dizer que elas não são arroz de festa, não é para sair entupindo de plaquinha por aí, achando que não é, nossa, é prevenção, tem que pôr plaquinha em tudo, tem que pedir plaquinha. Não. Você tem que usar as plaquinhas com parcimônia, tá? Você tem que usar elas do jeito certo e do jeito inteligente, do jeito que projetistas pensam. Beleza? Nós temos 4 tipos de plaquinhas. Elas são de proibição, alerta, orientação e equipamentos. São essas aqui. Ó. Proibição vai ter geralmente a placa aí do proibido fumar, tá?
A gente usa essa daqui, por exemplo, perto de central de gás. Placa de alerta pode vir perto aí de um quadro de energia, né, que nem essa plaquinha aqui. Placa de orientação, plaquinhas verdes, tá? Que vão indicar a rota de fuga, vão ajudar as pessoas a saírem da edificação. E aqui embaixo a gente tem as plaquinhas de equipamentos, que vão ser essas plaquinhas aqui quadradinhas, que vão ser, por exemplo, plaquinha de extintor, ou plaquinha de hidrante, plaquinha de alarme, por aí vai. Beleza? O tamanho das plaquinhas vai variar conforme a distância de visibilidade, e isso é estabelecido por norma. Beleza? Saída de emergência, este item aqui, eu já digo de cara que ele interfere diretamente no projeto arquitetônico, tá? Então, se você faz aí projeto arquitetônico, eu recomendo que você já faça ele pensando nas medidas de prevenção contra incêndio. Beleza? Dimensões mínimas que nós temos para uma porta que irá compor a rota de fuga, 80 centímetros. Ah, mas até porta de banheiro, né? Tem que pôr. Não. Meu amigo, porta de banheiro não é considerada rota de fuga. Bom, depende do ponto de vista, né? Enfim, a porta de banheiro não entraria oficialmente aqui, tá? Essa porta de 80 centímetros é nas portas que vão compor ali o fluxo mesmo de saída da edificação. Beleza? Isso quer dizer que portas internas de um apartamento não precisam ter 80 centímetros, mas a porta de saída do apartamento precisa. Belezinha? Escadas e rampas, temos 1,20 m de largura como mínimo. A norma é bem controversa nesse ponto, tá? A norma aqui do Paraná pede 1,20 m entre corrimão, mas tem um outro item da norma que fala que é 1,20 m no degrau. Tem outros estados que essa largura não é 1,20 m, ela seria 1,10 m, ok? Então eu acho que dá uma olhadinha no teu estado, se é 1,20 m ou se é 1,10 m, comenta aqui também, né? Porque vai que tem outras pessoas assistindo essa aula que são aí do teu estado, né? Daí você já facilita a vida de todo mundo. Pensa na união. Como a gente dimensiona a saída? Em cima da densidade populacional, número mínimo de saídas da edificação, a distância máxima a ser percorrida, e nós temos aí os tipos de escadas, tá? A gente tem a escada aqui, deixa eu vir para cá que fica mais fácil de vocês verem, que seria a escada não enclausurada, a escada normal, aquela que sai direto no pavimento, tá? Temos a escada protegida, né, que vai ter uma janela protegida. A janela não tem nada de especial, assim, nossa, janela protegida, super resistente ao fogo. Não, ela só está distante aí de fontes de incêndio. A parede corta fogo e aqui nós temos uma porta resistente ao fogo. Nós podemos ter uma escada protegida à prova de fumaça, tá? Que daí vai ter anticâmara com um duto de entrada de ar e um duto de saída de ar aqui embaixo. E aqui nós temos algumas configurações mínimas para o nosso guarda-corpo e o nosso corrimão. O guarda-corpo tem um mínimo de 1,05 m de altura e o corrimão ele vai ficar entre 80 e 92 centímetros de altura, e também nós temos algumas dimensões para corrimão, ok? Lembrando que corrimão, guarda-corpo, essas coisas que vão compor saída de emergência, preferencialmente sem cantos vivos, tá? Corrimão com certeza sem canto vivo. Antigamente faziam aquelas chapas dobradas em aço e ficava aquele quadradinho, né? Aquilo era perigoso, que tinha gente que se acidentava na rota de fuga. Não era brincadeira não, viu? Aí as normas atualizaram e falaram, não, tem que ser tudo redondinho ali para não ter mais um fator de risco ali bem na saída de emergência, né? Dicas. Dicas antes da gente chegar no nosso projeto. Você não precisa se limitar a software, tá? Não é isso que vai fazer você ser o cara na prevenção de incêndio. Eu, por muitos anos, até hoje, inclusive, a gente acaba utilizando aí o próprio CAD,
né? Qualquer software CAD que você tenha familiaridade, é o que a gente acaba utilizando na minha empresa. Aquisição de software eu acho interessante, né, para rendimento melhor de trabalho, mas você, para começar a fazer projeto de incêndio, você não precisa já começar direto com o software, beleza? Que eu acho muito mais importante você aprender a pensar como projetista. Então, você pensar em soluções. Não você simplesmente ser um apertador de botão, tá? Eu não gosto disso. Eu acho que se você aprende direto ali no software, ao invés de pensar nas soluções, você finge que aprendeu, tá? Então, o meu princípio aqui é te ensinar a pensar em soluções. E, obviamente, cada um tem o seu jeito de projetar, cada um tem uma familiaridade melhor com um software ou com outro, e isso fica muito a critério do projetista, beleza? Essas são algumas dicas que eu tenho aqui para vocês. Passo a passo de projeto. Como que a gente vai construir esse projeto de incêndio? A gente primeiro vai limpar o projeto. Tem várias coisas aí que a gente não precisa no projeto de incêndio. Eu vou explicar aqui nessa próxima parte da aula como que a gente limpa, o que que a gente tira, o que que fica, o que que não fica, tá? Mas, de maneira bem geralzona, limpando o projeto, a gente deixa ele mais prontinho para receber a prevenção de incêndio. Aí fica muito mais fácil de ler o projeto de incêndio depois. A gente faz verificações do projeto arquitetônico, verificar se as saídas de emergência estão pelo menos nas medidas mínimas. A gente classifica a edificação conforme código, decreto, instrução normativa, o que for, tá? A gente vai fazer a classificação, ver quais os sistemas preventivos necessários, fazer o projeto. Você viu que antes de realmente desenhar o projeto, olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Viu? E aí, nós iremos preencher memoriais. Esse esquemão aqui que vocês estão vendo, ele serve desde o projeto mais pequenininho de incêndio até um super projeto de indústria que com certeza irá aparecer na sua vida. Beleza? Então, nós agora vamos para mão na massa. Vamos fazer um projeto de incêndio e você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Antes da gente começar a fazer o projeto, uma sugestão que eu dou é pegue seu caderninho e faça todas as anotações que forem importantes. Ó, esse aqui é o meu caderninho, vai estar disponível para vocês também, tá? Pegue sua lapiseira e a gente vai anotar como que a gente começa o projeto, né? Então, a gente tem um edifício residencial aqui, ó, ele é totalmente residencial. Tem aqui, ó, o quadro de áreas e tudo mais, né? E a gente tem ele com 912,15 metros quadrados e a ocupação dele é totalmente apartamentos residenciais, tá? Não tem nenhuma outra coisa diferente nesse predinho aqui, tá? Então, essa é a primeira informação que você vai anotar, né? Que isso é um edifício residencial. Se a gente for aqui na norma, né, eu vou fazer conforme o Código do Corpo de Bombeiros do Paraná, a gente tem que... Cadê? Aqui. Edificações do grupo residencial, elas são do grupo A, habitação multifamiliar seria então o caso A2. É mais uma informação que você precisa anotar, beleza? Com essas duas informações anotadas, agora a gente volta lá para o projeto, né? E vamos atrás de mais algumas informações. A segunda informação importante que a gente precisa é a altura do projeto. A altura do projeto, a altura de incêndio, é diferente da altura total da edificação, tá? Então, a altura total da edificação, nesse caso aqui, considerando até lá em cima, lá na caixa d'água, ela tem 15,70 metros. Mas isso aqui não é a altura de incêndio. A altura de incêndio é o piso da onde tem pessoas até o piso do local onde vai ser a saída da edificação, né? Então, nesse caso aqui, como a gente tem o térreo, o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, e o terceiro andar aqui, esses apartamentos são duplex. Para unidades duplex, a gente só conta até o primeiro piso,
da unidade, ok? Então, nesse nível aqui do primeiro piso do duplex, a gente tem 9 metros. Então, a gente tem uma edificação do grupo A2 com 9 metros de altura, medida de piso a piso. Isso aqui é muito importante, tá? É um detalhe extremamente importante em projeto, porque vai ser a diferença entre você precisar de hidrante e não precisar para esse tipo de edificação, tá? Só a altura aqui já seria, por mais que a área não ultrapasse, né, a necessidade de hidrante, aqui pela altura, se fosse superior a 9 metros, precisaria de hidrantes, ok? Com essa informação, a gente vem aqui para a tabela 5 da norma, né, do Código do Corpo de Bombeiros do Paraná. Lembrando que eu estou usando esse código aqui do Paraná, tá, como referência, mas ele é muito, muito, muito semelhante à maioria dos códigos utilizados no Brasil, tá? Inclusive, ele é bem... O código mais referência, assim, que a gente tem no Brasil seria o Código de São Paulo, e o código que nós temos aqui no Paraná é bem, bem, bem parecido com esse de São Paulo. E a tendência aí quase todos os estados acabarem adotando um código bem parecidão, tá? Então, exigências para edificações. No caso, nós vamos ter risco leve, área igual ou inferior a 1.500 metros quadrados e altura igual ou inferior a 9 metros. A nossa edificação do grupo A2, né, edifício residencial, ela tem 300 megajoule por metro quadrado, que enquadra ela como risco leve. A área dela, então, como a gente viu no projeto, 912,15 metros quadrados. Então, ela se enquadra aqui na tabela 5, né, porque a área dela é inferior a 1.500 metros quadrados e a altura vai ser aqui até os 9 metros, tá? Então, essa tabela 5, qual que é a importância dela? Para a gente estabelecer quais são as medidas necessárias para o nosso projeto. Então, a gente vai ter aqui, ó, grupo A, nós precisamos verificar as saídas de emergência, a iluminação de emergência, a sinalização e os extintores. Essas medidas aqui, a gente pode chamar elas de medidas básicas, então, toda edificação vai precisar. E nesse caso aqui, dessa edificação que nós estamos fazendo o projeto, só vai precisar delas, tá? Não vai precisar de nenhum outro tipo de medida. Dica do bem para dar uma resumidona, né, de como que a gente vai fazer esse dimensionamento. Os extintores, nós podemos colocar 2 por pavimento, né? Como vai ser só ali na área de circulação, a prevenção de incêndio não entra na casa das pessoas. Vai ser só ali na circulação. Nós temos aqui a circulação. A gente pode colocar 2 extintores aqui, né? Cada uma dessas circulações em cada pavimento. A gente pode colocar 2 extintores ABC, beleza? Porque a norma de extintor exige que você cubra as 2 classes extintoras, as 3 classes extintoras, A, B e C. Iluminação de emergência, nós iremos posicionar então na circulação também e aqui na escada. Lembrando que iluminação de emergência na escada a gente posiciona no patamar da escada, não em cima dos degraus, tá? Sinalização, então a gente vai fazer a sinalização para a rota de fuga, né, direcionando as pessoas para fora da edificação, também aqui compreendendo essa parte da circulação e sinalizando os equipamentos, que no caso aqui nós vamos ter os extintores. E a saída de emergência, a gente essencialmente vai fazer uma verificação dessas medidas mínimas de saída de emergência, né? No caso, seria 80 centímetros para a porta e 1,20 m para escadas. Beleza? Então vamos começar a projetar agora. Aqui, ó, uma parte importante. Esse projeto, para agilizar um pouco aqui na aula, eu já deixei ele limpo. Eu tirei todas as cotas dele, tirei a maioria das informações mobiliário, essas coisas que não são interessantes para o projeto de incêndio. E eu deixei aqui só o que realmente importa, né? Cota eu também tirei, ó. Vocês podem ver que não tem cota, não tem aquelas marcações de tamanho de porta, nem nada. Porque isso não é importante para o projeto de incêndio. Para o projeto de incêndio é bom a gente deixar a arquitetura, e eu sempre recomendo deixar ela em cinza, né, para ela ser realmente só uma base. E a parte de incêndio, a gente coloca toda essa parte de incêndio em vermelho, tá? Aqui eu já deixei as cotas que precisam, tá? Que seriam essas saídas de emergência aqui, ó, saídas dos apartamentos,
a largura da escada, que são as cotas que são importantes da gente ter, belezinha? As saídas dos apartamentos, tem gente que me pergunta, né? Ah, mas eu não posso simplesmente colocar aquela inscrição de 80 por 2,10 e dizer que essa é a largura da porta? Em alguns casos, acaba não funcionando muito bem e pedem, né, em análise de projeto, já me pediram inúmeras vezes para colocar a cota mesmo na porta. Tá? Então, por padrão, eu acabo adotando a própria cota na porta, beleza? Então, a saída de emergência aqui, né, não tem muito o que verificar, seria só esse hall de entrada aqui e o hall dos apartamentos. Então, aqui a gente pode dizer que está certo, então a parte de saída de emergência está ok. A gente pode começar, então, fazendo a iluminação. Bloquinhos de iluminação, eu aqui, para facilitar minha vida, já deixei o de um outro projeto meu do lado, né? Eu só vou copiando e colando desse outro projeto. Mas, disponível na pasta aí para vocês, tem esse arquivo aqui, ó. Símbolos gráficos de segurança contra incêndio, conforme NT4. Esse aqui eu tirei do site do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. Tem tudo bem resumidinho, bem certinho, ó. Bem legal, todos os símbolos gráficos já em arquivo de CAD, ok? Só para facilitar minha vida, eu peguei de um outro projeto meu mesmo. No caso, vamos usar extintor de água e extintor de pó químico. Como eu falei para vocês, a gente pode usar 2 extintores ABC ou pode usar um de água e um de pó químico. No caso desse prédio aqui. É importante que os extintores eles estejam posicionados aí a pelo menos 5 metros da entrada do pavimento, né? No caso desse hallzinho aqui, 5 metros dessa entradinha aqui, e dos demais pavimentos a 5 metros da escada. Como é realmente tudo muito pequenininho aqui, a gente não tem que se preocupar muito com esse distanciamento. Então, eu só vou rotacionar aqui. Opa! Vou rotacionar aqui. Vou posicionar ele no lugar que eu acho mais interessante, né? Colocar a sinalização dos extintores junto aqui dos extintores e beleza, né? Esse 2A aqui seria um extintor de água de 10 litros e esse 20BC aqui seria um extintor, então, de pó químico de 6 quilos, pode ser esse aqui, tá? A diferença, geralmente, do de 6 quilos para o de 8 quilos, que é o que pode acontecer aqui, seria o tempo de combate, porque a capacidade extintora, que é essa informação aqui que está aqui do lado, ela, em alguns casos, é a mesma, né? Depende muito aí do seu fornecedor de extintor. Então, vamos colocar o extintor nos demais pavimentos. A gente pode pôr aqui. Nesse caso aqui a plaquinha não ficou muito bem posicionada, né? Então, a gente pode mover ela para cá. Eu não deixei a plaquinha para fora aqui porque o hall já é muito pequenininho, então não ia caber muita informação. Você pode deixar a plaquinha próxima, tá? Não existe necessidade de colocar onde a plaquinha vai ficar, beleza? Então, a parte de extintor nós já encerramos. Bem simples fazer um projeto de incêndio, né, pessoal? Ainda mais quando é simplificado assim, nossa, rapidinho a gente faz. Parte de iluminação de emergência vamos fazer agora. Vou copiar aqui do outro projeto o bloquinho de iluminação. Quando a gente coloca bloquinho de iluminação em escada, numa altura recomendada aí 2,20 metros, ou pode ser até às vezes 1,80 m, tá? Depende muito aí da tua escada. Eu vou deixar nesse caso aqui 1,80 m. Embaixo a gente coloca sempre os 5 lux. Por que que é o 5 lux? Porque em desnível a gente precisa ter uma luminária um pouquinho mais forte. E se a saída é em nível, que nem eu vou colocar essa saidinha aqui, que vai estar em cima de uma porta. Em cima de uma porta provavelmente vai ficar em 2,30 m de altura, tá? A lâmpada pode ser uma lâmpada de 3 lux. Ok? Simples, né? Não tem muito mistério nesse negócio de posicionamento de lampadinhas, não. Dica do bem.
Sempre que possível, coloque a luminária de emergência próximo dos equipamentos de segurança. Pode deixar ela perto aí de um extintor, pode deixar perto de um hidrante e tal. Foi uma dica que um profissional uma vez me deu, que assim, quando acontece um sinistro numa edificação, geralmente falta energia, por isso que a gente tem a iluminação de emergência. E para facilitar e localizar os equipamentos de segurança, é interessante ter uma das luminárias de emergência próxima aos equipamentos de segurança. É uma recomendação em favor da segurança. Então, aqui vou posicionar a outra iluminação de emergência. Ok, tá certinho. Então, a parte de luminária de emergência a gente já concluiu, tá? Aqui no caso era só a escada e colocar aqui nesse hall dos apartamentos eu acho interessante pôr também, tá? Continuando, sinalização de emergência. A gente precisa fazer a sinalização, as plaquinhas de saída. Tá? Eu também vou copiar a plaquinha daqui. A gente vai colocar essa plaquinha S8 aqui. Olha como que ela é, a S8. Se você tem dúvida, né, esse arquivo aqui é sempre bom consultar. S8 é uma plaquinha indicando que a escada é uma escada que desce, tá? Então, eu coloquei a plaquinha S8 aqui na dimensão correta da plaquinha já. E aqui ela indica que essa escada está descendo nesse sentido, beleza? Por que é importante a gente colocar essa plaquinha da escada? Para indicar que esse trecho da rota de fuga é um trecho de escada. E a gente coloca antes de chegar na escada, tá? Então, nada de pôr essa plaquinha aqui dentro da escada. O certo dela é ela ser para fora da escada. E a gente vai colocar também uma plaquinha aqui, ó, nessa região da saída da edificação. Eu recomendo sempre colocar a plaquinha S12, que ela indica o final da rota de fuga. Tá? Então, a gente coloca aqui a plaquinha S12. E seria isso aí a nossa sinalização de emergência, né? Não tem muito mistério, esse projeto é realmente muito simples de ser feito. Aí, a próxima parte, né, seria organizar todo o projeto em prancha, né? Colocar aqui localização, implantação, planta baixa, planta de corte, porque a planta de corte é um detalhe muito importante para a gente apresentar no projeto de incêndio, tá? E a gente vai preencher aqui o selo da prancha e acabou o nosso projeto. Essa prancha de modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês, ela era um modelo utilizado pelo Corpo de Bombeiros aqui no Paraná, vigorou até 2016, que era o projeto simplificado, e hoje em dia a gente não aprova mais o projeto simplificado, né? Ele entra tudo como um memorial simplificado, ele é bem mais simples do que isso aqui. Só que, visando atender melhor os meus clientes, eu ainda entrego um projetinho nesse modelo aqui, direto para o cliente, né? Ele não teria necessidade de aprovação, só para o cliente saber onde que vai instalar as medidas de segurança certinho, tá? E eu acho esse formato aqui bem legal. Você coloca todo o projeto aqui e acabou, não tem muito mais assim o que ser feito, né? Você só vai colocar organizar todo o projeto aqui e ser feliz. E preencher isso aqui. Tá? Inclusive, para preencher o memorial que vai junto, você simplesmente vai contar quantos extintores você colocou, quais são as medidas de proteção, colocar aqui a área da edificação e é isso, tá? E estaria encerrado o nosso projeto. Estamos chegando ao fim dessa nossa primeira aula do curso e eu espero que você tenha seguido todas as dicas que eu dei lá no início e conseguido ter um panorama geral de como que é elaborar um projeto de prevenção contra incêndio. De verdade, muita coisa que eu te disse aqui nessa aula você não encontra de graça em qualquer lugar. Só que a gente ainda tem muita coisa para ver pela frente nas próximas aulas, então se você ficou com qualquer dúvida, já comenta aqui embaixo ou me manda lá no meu WhatsApp para não deixar acumular para as próximas, beleza? Eu vou responder todo mundo, um por um. Como tem bastante gente que pode ficar com dúvidas, eu vou responder por ordem de chegada. Então eu posso demorar um pouquinho para chegar na sua. Só que fica tranquilo que eu vou responder todo mundo sem falta. Sobre o exercício da aula de hoje, como que vai funcionar? Vão ser 3 perguntinhas muito simples sobre os conteúdos abordados na aula. É só acessar aqui o link, responder e pronto, acabou.
Na aula de amanhã, vamos estudar um assunto que muita gente tem dúvida e sempre me perguntam, que é como elaborar o orçamento de projeto. E realmente, isso não é algo que tem bem um padrão aí a ser seguido, cada profissional determina seus próprios custos e valores. Mas tem alguns passos que você pode seguir para conseguir definir o melhor valor a cobrar pelo seu serviço. Além disso, eu elaborei uma super planilha de orçamentação de projeto que eu vou utilizar na aula e disponibilizar para você utilizar aí, tanto para acompanhar a aula quanto para os seus projetos futuros, né? Então, antes da aula de amanhã, não esquece de conferir lá no grupo de WhatsApp o link dos materiais da aula 2. Vai ter a apostila e o resumo dessa aula também. Agora sobre o certificado. Para conseguir emitir o seu, você vai precisar de 3 códigos. Eu vou passar eles no decorrer dessas aulas aqui, beleza? Não vai ser em todas as aulas que vai ter código. O primeiro eu vou liberar agora nessa aula de hoje, mas não significa que amanhã vai ter outro código, belezinha? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, é por isso que é muito importante que você acompanhe tudo direitinho para conseguir os códigos. Então, pega o papel e caneta, que o primeiro código é Banguela. Igual tá aí aparecendo na sua tela agora. Ah, tem mais uma coisinha. Amanhã já vai rolar o nosso primeiro sorteio e vai ser de uma calculadora Casio FX82 do modelo de 2020. Topzeiras para te ajudar nos seus estudos aí. E o que você tem que fazer para participar? Eu vou postar essa foto aqui, ó, lá no meu Instagram Preva em Foco e eu vou deixar o link do post aqui também na descrição desse vídeo, ok? E para participar do sorteio, você só precisa comentar algo que você aprendeu nessa aula aqui de hoje. Pode ser uma sacada, algo que achou interessante, não sei, você comenta aí o que você quiser, tá? Ah, e lembrando que também tem que estar me seguindo lá no Insta, estar presente na hora do sorteio que vai acontecer ao vivo na aula de amanhã às 8 horas da noite. Combinado? Então eu acho que por hoje é só. Eu espero você para a nossa segunda aula. Um abraço e até mais!